Texto, carta à igreja de Filadélfia. Já passando aqui também, aqui comigo, que eu não estou lembrando nada fulano aqui, mas meu Deus do céu. Mas tem gente lá, não, vem lá, ela se dá massa. Meu Deus do céu. Chegou o melhor, cara, tá morrendo. Meu Deus do céu. Vamos lá? Olha esse texto. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo, que é separado e verdadeiro. É verdadeiro, santo. Além de santo, é verdadeiro. E que tem a chave de Davi. Tem a chave de Davi. Legal que toda vez que eu olho no Novo Testamento e vejo uma referência ao Antigo Testamento, a personagem do Antigo Testamento, eu logo entendo ou que eles são ligados ao Antigo Testamento, ou eles estão com pessoas, ou estão se relacionando com pessoas ligadas ao Antigo Testamento. E aqui aparece Davi, né? A chave de Davi, porque Jesus Cristo, descendente de Davi. Então Jesus se apresenta a essa igreja através de João, dizendo que tem a chave de Davi. Entendeu? É aquele que tem a chave de Davi. Essa referência está lá em Isaías, né? Isaías 22, não precisa abrir não, tá bom, gente? Então, a gente lembra logo da questão da descendência, né? E Davi, sendo um grande personagem, é reconhecido pelo povo judaico. É muito reconhecido pelo povo judaico. É um grande rei. O que ele abre, ninguém pode fechar. Então ele estava assim, além de ter a chave de Davi, e lá na referência de Isaías 22, 22, está por falar a mesma coisa. Ele vem dizendo isso, vem referendando isso, que aquele que tem a chave, o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. A gente sempre fala isso como se fosse um ditado, né? Porta que Deus abre, ninguém pode fechar, né? E às vezes a gente não tem muita noção disso não, sabe? A gente fala e fala isso como um ditado, mas de que maneira ele está falando isso para a igreja de Filadélfia? Então a gente vai entender teologicamente também nessa noite, porque é uma referência também para a primeira igreja batista de Jardim, nesse sentido, né? Porque a igreja de Filadélfia, ela não teve repreensão. Foi uma igreja que foi elogiada, mas Deus não falou de alguma coisa errada que tinha lá. Olha que legal. Mas ele se apresenta dessa forma, dizendo: olha, eu sou santo, sou verdadeiro e tenho comigo a chave de Davi. Eu lendo muitos comentários, né, não nem tantos assim, mas alguns comentários, eu vi que alguns autores, alguns teólogos estavam falando da questão da salvação, porque lá no texto de Isaías, capítulo 22, versículo 22, ele está falando justamente que Deus viria para poder salvar o povo dele da presença do pecado nesse sentido. Entendeu? Então o povo estava no pecado, ia ser levado para a Babilônia. Então, essa referência de Davi dava essa ideia de salvação. Mas é bem mais do que isso, tá, gente? Então, como eu li aqui, né? O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Entendeu? Então, olha só. Aqui, na questão de pouca força, muitos se referem a essa pouca força ao tamanho da igreja. Ao tamanho da igreja e a responsabilidade da igreja, o tamanho da igreja. O tamanho da igreja não, o tamanho do trabalho.
precisava ser feito ali. Então, essa referência de ser pequeno, né? Ou de ter pouca força, dependendo da versão, e que mesmo eles tendo pouca força, eles conseguiram guardar a palavra. Versículo 9. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus, e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Assim, uma referência que até causa estranheza aos teólogos e até muitos crentes, porque os judeus deveriam se prostrar aos pés de Jesus, né? Mas só que aqui ele está dizendo que os judeus iriam se prostrar aos pés de quem? Aos pés da igreja, gente. É isso mesmo. Deus está falando assim, se não fico com medo não, que eu vou fazer com que eles se prostrem aos pés de vocês, não aos pés de Jesus, mas sim da igreja. E causa uma certa estranheza, isso daí, mas é fácil de entender. Também é de fácil entendimento. Versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coluna. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade de Deus, a nova cidade de Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. Também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estava lendo um comentário em relação a essa passagem, e eu não gostei muito do que eu li, porque ele estava falando que muitas das coisas das referências que Jesus usa aqui, está ligado à dificuldade que eles tinham ali com o terremoto, porque a cidade de Filadélfia foi destruída. Eu acho que no ano 16 depois de Cristo. Quando vocês forem lá no livro da história de história, vocês vão ver isso. Então era uma cidade que tinha muito abalo sísmico, entendeu? Era comum ali, entendeu? Mas eu não consegui enxergar essa referência aqui não, tá bom, gente? As coisas que eu consegui enxergar, pelo menos no texto, que eu consegui estudar, que eu consegui ver, é que essa coisa que ele fala aqui, de poder abrir uma porta que ninguém pode fechar. Ou fechar uma porta que ninguém pode abrir. Eu consegui, pelo menos assim, estudando e lendo nesse texto, ver três questões aí. Entender três questões. Então, assim, a primeira coisa que ele está querendo dizer para a igreja aqui é que ele tem poder para abrir portas. Ele tem poder para criar oportunidades. Então, a oportunidade, ela é uma coisa que é criada por Deus. A porta aberta. Eu quero que o Senhor me abra uma porta de emprego. Eu quero que o Senhor me abra uma porta disso. Eu quero que o Senhor me dê uma oportunidade daquilo. Então, a gente precisa entender, a igreja precisa entender que as oportunidades que a gente vai ter como igreja, na pregação da palavra, ou seja lá o que for, tem que ser uma coisa que é uma oportunidade criada por Deus. Deus abre portas, né? Então, ele chega e fala assim, que ele consegue abrir essa porta e que ninguém pode fechar. Eu sempre, quando eu leio isso, eu penso no antes, no durante e no depois. Você está entendendo? No antes, que Deus tem condição de abrir a porta. Antes, Deus tem condição de manter essa porta o quê? Aberta. Isso que está dizendo. E Deus, ele tem condição de quê? Depois que essa porta estiver aberta, tem condição de quê?
fechar essa porta. Então, meu entendimento em relação a essa passagem aqui é que o nosso entendimento às vezes é muito fraco em relação a abrir portas. A gente pensa que Deus abre uma oportunidade, abre uma porta, mas às vezes acontece alguma coisa que a gente não entende e a gente até discute diabo que fechou a porta, né? O diabo está fechando a porta. Eu não vejo referência na Bíblia de o diabo abrir e fechar a porta. Entendeu? Aqui a palavra de Deus diz que Deus é quem faz isso. Deus é quem faz isso. Eu conversando com a irmã Devani, né? Foi com a irmã Devani hoje cedo aqui, eu não me engano, foi isso com a irmã Devani, da questão, e também aqui na escola bíblica dominical, que a gente estava falando da espírito, muito minúsculo. Então, assim, a gente às vezes não entende essas questões do espírito, né? Ela estava falando da questão de ser pobre de espírito. Aí ela não concordava, como é pode? Aí a Bíblia está dizendo que é pobre de espírito. Aí ele explicou que era ser humilde, né? Bem-aventurados humildes, os pobres de espírito. Aí depois eu cheguei para lembrar, na Bíblia a gente tem que entender de que espírito que está falando. Se está falando do espírito do homem, é com letra minúscula. Se está falando com o espírito de Deus, é com letra maiúscula. Então a gente tem que ser pobre do espírito para que Deus tenha o controle da gente. Então, sendo humilde de espírito, Deus vai te controlar. Eu sendo humilde de espírito, Deus vai me controlar. Porque tem um monte de gente que diz que o seguinte: Deus abriu uma porta para ele, ele não aproveitou a oportunidade. Não, Deus abriu e fechou a porta justamente porque às vezes a gente não obedeceu, a gente não foi de acordo com a vontade de Deus. Então ele está dizendo aqui que ele tem esse grande poder de criar oportunidade, tanto para as pessoas quanto para a igreja. E nesse caso aqui, a oportunidade foi criada para a igreja. E ele continua aqui: eu conheço as suas obras. E que obras que eram essas? Depois que ele chega e fala assim: eu posso abrir e fechar a porta. Eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então, coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Qual era o problema deles ali? Alguém poderia. Estava querendo fechar a porta deles ali? Estava. E quem? Os judeus. Onde o próprio Jesus Cristo chama esse judeu de sinagoga de Satanás. Então o cristianismo estava começando, né? E eles estavam fazendo um ótimo trabalho, estavam fazendo de maneira tal que estavam incomodando as pessoas. Então as pessoas ali que não concordavam com isso, os judeus, estavam falando o seguinte: eles têm que acabar crescendo com isso aí. E naturalmente a igreja pode ter percebido isso. A gente está percebendo que tinha gente contrária ao trabalho. E a igreja começou a ficar o quê? Meio receosa. Nós não queremos fechar a nossa oportunidade. Porque assim, era um lugar onde tinha muito trânsito de pessoas. Muito trânsito de pessoas. Muito trânsito de pessoas. Mas muito. Mas muito trânsito de pessoas. E eles estavam conseguindo crescer como igreja. Porque você vê um grupo pequeno, daqui a pouco esse grupo começa a crescer. Mas eu estava pequeno ainda. A ponto de começar a incomodar uma sinagoga judaica, gente. Vocês não têm ideia do que é uma sinagoga judaica. Coisa monstruosa, grandiosa. E aí aqui a palavra estava dizendo que era um grupo pequeno incomodando um grupo o quê? Grande. Mas apesar de grande, eles não tinham o poder de fechar a porta. Quantas vezes eles têm medo de coisas grandes aí, né? Que acontece? Não, mas olha, é poderoso. Mas não pode. Isso eu não vou conseguir por causa disso, isso. Mas aqui Deus estava dizendo bem claro que Ele é que estava dando a oportunidade. Entendeu? Então, sei que vocês têm pouca força, mas guardou a minha palavra. Versículo 9. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem, né, judeus e não são, mas são mentirosos.
farei que eles se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu os amo. Mas como que isso iria acontecer? Alguém imagina como que isso ia acontecer? Na verdade, o texto está dizendo ali que possivelmente muitos judeus iriam o quê? Receber a Jesus. Iriam se tornar igrejas também. Iriam reconhecer que eles eram de Deus. Então é nesse sentido que está aparecendo aqui, é nesse sentido. Então assim, eles além de não conseguir fechar as portas, eles iam o quê? Se tornar igreja também. A gente tem uma referência dessa na história bíblica. A gente tem uma referência de alguém que perseguiu os cristãos e acabou se tornando cristão. E um grande homem de Deus tem Paulo. A gente tem Paulo, tendo referência de que perseguia, né? Mandava matar, alguns até mandavam matar, porque eles estavam presentes ali quando Estevão foi apedrejado, né? Então, a gente tem essa referência. Então é nesse sentido que está falando, se pode os seus pés e o que? Reconheça que eu o amei. Visto que você guardou as minhas palavras de exortação e perseverança, eu também guardarei aguardarei da hora da aprovação que está para vir sobre o mundo. Eu lembrei de Wilson. É o Wilson dele, né? Lembrei de Wilson, né? Eu estou falando comigo assim, ele está passando uma aprovação. Ele está passando uma aprovação. Aí quando eu estive lá na casa dele, o irmão Wilson, né, na semana passada, né? Aí o que aconteceu? Ele falou assim, estou passando por uma aprovação. Que prova! Passando por uma prova danada. E o meu entendimento é que toda vez que uma pessoa fala disso, que está passando por uma prova, é que a prova tem que acabar. O entendimento é sempre esse. A pessoa sempre fala assim, ó, está passando uma aprovação, quer dizer, tomara que passe logo. Mas tem muita gente que passa nunca. Você sabia disso? Porque aqui a promessa de Deus em relação à igreja de Filadélfia não era que iria tirar a aprovação. Você presta atenção no texto, né? É que também te guardarei da hora da tentação ou da aprovação, que é a divisão de tudo. Então ele já falou assim, você, nesses momentos difíceis, eu vou te guardar para que você não se prejudique, que você não se perca em relação a isso aí. Então é nesse sentido. Eu lembro um comentário, não lembro mais onde que eu li esse comentário, que o autor ele ficou um tempo só descrevendo essa questão de que Deus ele permite a aprovação e sempre vai permitir a aprovação, e no momento em que a gente começar a trabalhar e que a gente começar a fazer as coisas, as aprovações virão. E assim, se você olhar aqui a referência da igreja, era uma igreja que estava fazendo a coisa certa, mas a aprovação viria. Não era a igreja que Deus estava o quê? Que Deus estava chamando a atenção dela por causa do pecado dela, mas ele está dizendo aqui que a aprovação viria. E às vezes a gente acha que... Eu vi um pastor dizendo que a aprovação, a gente acha a aprovação nesses tempos maior, porque quando a gente começa a ter entendimento da palavra, a gente começa a enxergar mais, a gente consegue perceber mais a aprovação. Mas às vezes é até a mesma aprovação que a gente tinha na época que era certo. Mas agora a gente consegue enxergar e a gente consegue se envolver mais com ela. Nada mais do que isso. O pastor falou isso. Eu não sei se isso é verdade ou não, né? Porque cada um tem a sua experiência. Mas que ela está aí e que ela vai estar na vida da igreja e que ela vai estar na vida dos irmãos, na vida do pastor, na vida de qualquer pessoa, que isso é certo. Entendeu? Venha em breve. Venha em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Vamos fazer
Mas quem foi coroado foi Cristo. A sua coroa é o que? O seu reconhecimento. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, que dali jamais sairá. Mas a palavra para a igreja nessa noite é: venho em breve. Venho em breve. Gente, tem mais de 2000 anos. Tem mais de 2000 anos isso. Cristo está demorando? Não. Cristo virá no momento certo. Mas a recomendação para a igreja é o quê? É que a gente deve guardar, se guardar. Vem em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, quer dizer, o seu prêmio. Que ninguém tome a sua coroa. A exortação é para que a gente se envolva com aquilo que Deus tem para a gente. É isso. Jesus virá. A exortação é para que a gente se envolva com aquilo que Deus tem para a gente. E não o que a gente quer. Que tipo de crente é você? Que tipo de igreja que a gente é? Lembra no começo que eu falei que eu acho que a nossa igreja se identifica muito com a igreja de Filadélfia, nesse sentido? É uma igreja pequena, é uma igreja que está procurando fazer a vontade de Deus, mas é uma igreja pequena. A gente não se deve deixar abalar por causa das coisas que virão, mas a gente deve seguir em frente. Deus vai abrir portas para a gente, amém? Sim. E se a gente não fizer nada, o que vai acontecer? Deus vai fechar essas portas. Só que a gente precisa entender que porta que Deus abre, só Deus pode fechar. E a gente precisa crer nisso. Muitas das vezes a gente fica com medo. Tem um culto lá na casa do meu. Uma porta aberta. É uma porta aberta, não é? É uma oportunidade, não é? Tinha culto lá na casa do meu irmão, né? Tinha lá. Era uma porta aberta, não é? Aí depois o que aconteceu na porta? Fechou. Porta. Mas Deus pode abrir outros? Pode abrir outros. Ele é que abre e ele é quem fecha as portas. E a gente, como igreja, a gente vai aproveitar a oportunidade de Deus. Como ele diz aqui, né, para a igreja de Tiatira, né? Pois as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E nós vamos aproveitar essa oportunidade no nome de Jesus. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos passar agora o momento de dedicação do dízimo e ofertas.